Eu quero começar também por agradecer a todos os colegas e todas as colegas que estiveram envolvidos neste processo. Já há vários anos que discutimos a política de investigação e nos últimos 2 anos foi seguramente muito intenso. Mas quero agradecer também de forma muito particular aos funcionários do secretariado da Comissão ITRE, a todos os assistentes e assessores que estiveram envolvidos, porque tiveram imenso trabalho e sem eles não seria possível estarmos hoje aqui a discutir tantos pacotes legislativos relativamente à investigação com os resultados que obtivemos. Relativamente à Agenda Estratégica da Inovação, ela centra-se sobretudo no Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia e é esse o centro daquilo que procurámos fazer, eu, em articulação com o colega Philippe Lambert, que foi responsável pelo relatório relativo ao regulamento do próprio Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia. O EIT, que passo a chamar-lhe assim, é um instrumento fundamental para completar o triângulo do conhecimento e é o único, na realidade, o completa, que envolve as universidades, os centros de investigação e o setor privado. É também um instrumento absolutamente fundamental para reforçar a capacidade da inovação na Europa. E o EIT tem-se organizado nos últimos anos em torno do que ficou conhecido como as comunidades da inovação e do conhecimento. Penso que a avaliação geral desta Casa é de que este é um projeto que correu bem. Contudo, era um projeto que estava subfinanciado e um projeto muito desconhecido ainda para a generalidade dos cidadãos e das cidadãs europeias e até mesmo para a generalidade daqueles que trabalham em ciência e tecnologia. E, portanto, com este relatório, com esta proposta em conjunto com a proposta do colega Lambert, o que procuramos é reforçar o papel do EIT. Nós precisamos que o EIT se converta num verdadeiro Instituto de Inovação e Tecnologia à escala europeia e não numa entidade desconhecida ou quase desconhecida como era até agora, mas precisamos que este Instituto seja verdadeiramente um Instituto e que não seja apenas a soma das comunidades da inovação e do conhecimento. Para além disso, gostaria de referir um outro ponto que tem a ver com aquilo que são as propostas para novas prioridades de intervenção, novas áreas para o desenvolvimento das capacidades de inovação da União Europeia. Nós sabemos que a inovação não existe em abstrato, ela depende da definição de prioridades políticas. Este foi provavelmente um dos debates mais intensos que tivemos no desenrolar deste processo, mas concluímos com uma redefinição de prioridades que coloca como as primeiras duas a saúde e o envelhecimento ativo e a segunda, as matérias-primas, que são escassas, como sabemos, particularmente no que diz respeito a uma exploração sustentável das matérias-primas, reciclagem e substituição. Haverá ainda outras 2 vagas para a criação de novas comunidades de inovação e de conhecimento, mas estas foram aquelas que foram definidas como as 2 primeiras prioridades no acordo a que chegamos. Uma terceira nota que eu queria deixar tem a ver com o esforço que fizemos para evitar a concentração que existe de recursos, quer para a investigação, quer para a inovação no espaço europeu. A inovação nunca poderá beneficiar a União Europeia no seu conjunto se continuar concentrada apenas em 2 ou 3 países. E por isso fizemos um esforço de recolocar aqui a descentralização, a distribuição geográfica como um dos critérios fundamentais. E por isso adicionámos um novo instrumento. O esquema de inovação regional permite que determinadas regiões que não sejam incluídas nas comunidades de inovação e conhecimento possam aproveitar as capacidades instaladas que têm para o desenvolvimento da inovação e que possam favorecer as regiões no sentido de uma maior criação de emprego, de maior inclusão, e este é um dos pontos que mais altera a proposta inicial da Comissão, mas que todos chegámos de acordo e que penso que é um ponto muito interessante para desenvolver. Uma nota sobre o orçamento. O EIT era financiado com 300 milhões de euros, conseguimos aumentar esse financiamento para cerca de 3.000 milhões de euros. Eu penso que se trata de um bom investimento, que é um aumento significativo e que devemos saber fazer bom uso dele, porque o investimento em ciência é seguramente dos mais importantes no contexto em que vivemos atualmente. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Bem, um acordo é um acordo e já foram aqui tidas intervenções que mostram bem como este acordo pode ser apoiado por razões tão diferentes umas das outras. Mas chegámos a um acordo, essa é a parte, penso eu, que é mais importante de relevar. Seja como for, gostaria de aproveitar a oportunidade para dizer o que eu entendo que são, na minha perspectiva, as partes boas deste acordo. E desde logo elas passam pelo facto de termos conseguido resgatar
as ciências sociais e as humanidades, que tinham sido relegadas para um segundo plano na perspectiva inicial apresentada pela Comissão Europeia. Passam por um aumento do orçamento para as bolsas Marie Curie, que são tão importantes para as diferentes fases de formação de tantos jovens na Europa e que não têm outro recurso se não puder haver dinheiros públicos que permitam aceder a essa formação. Também passa pelo aumento dos apoios às PMEs, que inicialmente estava tão orientada esta proposta para a grande indústria. Eu penso que não podemos deixar de lado aquele que é a maior percentagem do tecido industrial europeu e que dá acesso a maior número de empregos no contexto europeu, sobretudo numa altura de crise como esta. Passa também por uma cooperação mais fácil em termos de investigação com regiões como a África, a América Latina e outras. Passa também ainda pela possibilidade de acedermos ao Open Access em termos de publicações, dos resultados da investigação científica, de fazermos esse caminho, porque é de dinheiros públicos que estamos a falar. E passa ainda pelo facto de podermos reforçar o investimento na investigação fundamental, na investigação básica, através do aumento do orçamento para o Instituto Europeu, para o European Research Council. Dito isto, há coisas que eu não gosto tanto. Não gosto tanto das parcerias público-privadas, não gosto tanto do dinheiro que é dedicado à investigação e segurança. Mas de tudo aquilo que foi referido, eu gostaria de dizer, precisamente porque é um acordo, ainda bem que ficou a investigação em células estaminais. Não ficar seria um retrocesso em relação àquilo que vínhamos a fazer e, portanto, é assim mesmo. Em acordos há partes que gostamos mais, outras que gostamos menos. Eu só gostaria era que pudesse haver mais investimento para as áreas que são mais determinantes para a criação de emprego e para sair da crise, porque fala-se disso, mas afinal de contas as metas acabam por ficar sempre aquém daquilo que dizemos nas declarações iniciais. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente. O debate foi bastante interessante e intenso e houve duas questões que foram provavelmente as mais polémicas. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para tecer alguns comentários sobre essas duas questões. Refiro-me naturalmente à questão da participação de Israel e à questão das células estaminais embrionárias. Relativamente à questão de Israel, se respeitamos o direito internacional e o direito à vida, devemos garantir que a comunicação da Comissão Europeia de julho deste ano, relativa ao não financiamento de entidades israelitas que participam na ocupação dos territórios palestinianos, deve ser cumprido. É uma questão de direito internacional e de respeito pela vida humana. Relativamente às células estaminais embrionárias, o que está previsto no acordo é que se desenvolva investigação que esteja de acordo com princípios éticos e que respeite as legislações nacional, europeia e internacional. Também aqui, e mais uma vez, é uma questão de cumprir o que está no direito internacional. Quer um, quer outro, são dois pontos absolutamente razoáveis. Ainda bem que estão no acordo. Este acordo não poderia ficar refém de dogmatismos, de fundamentalismos e também não poderia ficar à margem e a desrespeito daquilo que é o direito internacional e o respeito pela vida humana. Dito isto, queria terminar dizendo apenas que a União Europeia continua a ser um espaço muito desigual, com capacidades muito diversas nos diferentes Estados-membros e nas diferentes instituições de poder aceder a recursos para a investigação. A União Europeia é ainda mais desigual em resultado da crise e em muitos países resta apenas, se não quase exclusivamente, o recurso a fundos europeus para poder financiar a investigação. E é por isso que espero que o Horizonte 2020 venha a confirmar-se como um instrumento para uma União Europeia mais coesa, porque é só assim que podemos ser melhores, quando formos mais iguais. Muito obrigada.